Paz do Senhor, amados. Glória a Deus, podemos nos reunir mais uma vez de uma forma online, mas é precioso, né? Saber que Deus tem cuidado das nossas vidas também nesse tempo de Covid, e você e eu podemos aí estar firmados sempre na palavra dele, sabendo que ele é um Deus que naquilo que ele promete de cuidar e guardar os seus filhos, assim ele tem mantido sobre a minha vida e a tua vida. E nós como igreja, né, Fonte Church aqui em Montemor, também temos experimentado desse amor, desse cuidado do Senhor cada dia mais. Deus realmente tem nos protegido. E hoje é mais um culto, né? Nós podemos nos reunir como família, como uma igreja que se dispõe a viver os propósitos debaixo do amor de Deus e do cuidado dele e levar esse amor, né, a diversos lugares. Esse é o maior desafio que nós temos e queremos crescer nisto cada dia mais, né? Eu queria, no dia de hoje, partilhar uma palavra com você. E essa palavra se encontra, né, lá em 1 Samuel, no capítulo 9, dos versículos 1 até o 22. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 até o 22. O tema da minha mensagem é Procurando Jumentas. Procurando Jumentas. 1 Samuel 9, 1, 22 diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nesta cidade é um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar para levar ao homem de Deus. O que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem. Anda, pois vamos, e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Eles responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar. Porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam,
Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar, lhes deu um lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Até aqui, queridos. A história, o texto é um pouco longo, mas para aquilo que eu gostaria de falar para você no dia de hoje, precisamos ler todo ele. O tema, como eu falei no início, é procurando jumentas. E essa é a história do momento, né, na história toda da Bíblia, aonde pela primeira vez alguém será chamado para ser rei. Até aqui a história nos diz que o Senhor governava através de homens que ele levantava, de sacerdotes, esses lideravam o povo. Mas o povo, depois de um tempo, começou a pedir que eles fossem que nem os outros povos e também pudessem ter um rei. O Senhor diz que houve a oração desse povo e o profeta Samuel agora faz essa transição, né, de um governo, né, governado por sacerdotes, profetas, e agora passa a ser um governo governado por reis. E o Senhor então escolhe o Saul. E aqui é o momento onde o Samuel, né, o profeta Samuel, chega para ele e diz assim, né, o Senhor separou e você vai governar e vai dominar sobre este povo. Né? E no final diz o texto ali que nós lemos que ele foi colocado num lugar de honra entre todos aqueles que estavam naquele banquete. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com aquilo que nós temos vivido hoje? Eu quero ir partilhando um pouquinho, versículo por versículo, nós não vamos ler-lo novamente, só lembrar a você e talvez tentar nos enxergar dentro dessa história, como sendo o Saul, aonde muitas e muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, ficamos muito ansiosos por necessidades que temos e nos esquecemos que na presença de Deus todas as coisas podem ser mudadas e transformadas. A história, logo nos 2 primeiros versículos que nós lemos ali, mostra que o Saul aparentemente vivia uma vida bem boa. Né? O texto nos diz que o pai dele era um homem de bens, muitas posses. No versículo 2 fala que o Saul era um homem aparentemente, né, bonito, né? Ele era bonitão, né? Sobressaía sobre os outros. Né? Deveria ser no mínimo um loiro de olhos azuis, né? 1,90 m, né? No mínimo isso. Mas era alguém de boa aparência. Filhinho de papai talvez, né? Com muitos bens. E na história diz que chega um momento onde alguma coisa errada acontece. E essa coisa errada é que se extraviam algumas jumentas do pai dele. O pai dele chama o Saul e diz para ele assim: meu filho, chama um moço contigo e vai procurar jumentas. Queridos, na nossa vida muitas vezes é parecido isso. A gente vai indo bem, parece que está tudo muito tranquilo, vivendo um tempo de bonança, de tranquilidade, com bens, uma certa estabilidade. Algo errado acontece. Assim aconteceu com o Saul. E no primeiro momento, o Saul então é convocado para ir atrás dessas jumentas. E aí, irmãos, começa um grande dilema, porque logo no versículo 4, diz o texto ali que o Saul foi para diversos lugares. Não é? Naquela época era tudo a pé, você sabe disso, né? E o Saul sobe montanha, desce montanha, né? Vai para a planície, cadê as jumentas, onde é que estão as jumentas? E ele não consegue encontrá-las. A ponto de no versículo 5 ele chamar o moço dele, né? Quando ele chegar na terra de Zuf, ele chama o moço dele e diz assim: vamos embora. Né? Já estamos há 3 dias procurando as jumentas, a gente não achou nada ainda. Vamos voltar para que o pai, né, o meu pai, não fique preocupado conosco. Deixe de se preocupar com as jumentas e agora começa a se preocupar conosco. Queridos, nós somos muito parecidos nisso. Porque quando uma situação adversa acontece, nós tentamos resolver com a nossa própria força. Nós tentamos resolver com o nosso conhecimento. Nós tentamos ir atrás das jumentas aqui, né, figurando o texto, com o nosso próprio esforço. E o Saul faz isso junto com esse moço. Só que da mesma forma que aconteceu com Saul,
muitas vezes também acontece assim conosco. Chega uma hora que a gente desanima. A gente está lutando e nada parece que está acontecendo. Estamos nos esforçando e talvez hoje nessa realidade que nós vivemos, há uma preocupação muito grande hoje com a doença, assim, mas talvez você e eu, na realidade que nós estamos hoje vivendo, principalmente aqui em nossa cidade, em nossa região, a preocupação maior começa a se tornar em relação à questão material, financeira. Muitos a gente tem visto perdendo emprego, muitos tendo que renegociar a questão salarial, porque não tem, né? Os patrões também não têm de onde pagar. Situação difícil. É como as jumentas que se perdem, e aí daqui a pouco eu e você começamos a tentar resolver o problema por nós mesmos. E a gente começa a se esforçar, eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquele outro. Eu achei muito interessante, né? Vocês sabem, né? A Mara Juliana trabalha na questão do trufone, né? Então antes da pandemia, a gente havia feito uma compra, né, de chocolates. Não, na Páscoa vai vender bem. E não vendeu. E não aconteceu. Né? Estamos comendo muito chocolate lá em casa, né? E aí a gente vai engordando cada dia mais. Mas quantas e quantas vezes nós queremos resolver o problema por nós mesmos? E a gente acaba, como no versículo 5 aqui, gerando uma decepção dentro de nós mesmos. E acho que não vai dar certo. Né? Eu confesso que em relação ao trufone eu já pensei, né? Vamos fazer, sei lá, alguma coisa com esse chocolate. Vamos pensar, a gente pelo menos recuperar, né, o dinheiro. Irmãos, não é assim que funciona. Por quê? Porque no meu coração e no teu coração precisa sempre estar muito claro, né, aquilo que começa a acontecer a partir do versículo 6. Porque quando o Saul desanima, quando o Saul diz assim, olha, chega, eu cansei, não vai dar certo, a gente não vai achar essas jumentas, o moço que estava do lado dele dá uma excelente ideia e uma excelente direção para ele. Né? No versículo 6, o moço dele diz para ele assim, olha, nós estamos aqui pertinho, na terra de Zuf, e sempre tem um homem de Deus que vem aí na cidade de Zuf. Quem sabe a gente vai até lá. E ele não pode talvez nos dar uma direção do que fazer. O Saul acaba aceitando, né, meio reticente. Né, e agora como é que vai ser? Porque ele diz ali, mas a gente não tem nada para levar para ele. Pão de alforje, os nossos pães, né, já acabaram, o pão que a gente levou para a viagem já acabou, eu não tenho nada aqui, eu não tenho dinheiro. Esse é um sentimento também muito errado, que muitas vezes eu e você carregamos, um sentimento de fazer troca com Deus. Né? Não existe troca com Deus, você nunca vai poder dar nada para Deus, que Ele já não tenha. E às vezes esse sentimento de troca está muito relacionado também à nossa vida de santidade, a nossa vida de andar sempre certinho, porque quando alguém nos sugere assim, olha, esse teu problema, você pode levar para o homem de Deus, né? E aqui, sempre no Velho Testamento, a presença do sacerdote e do profeta sempre representou a presença de Deus, né? E alguém pode sugerir, ou tem sugerido para você, olha, com esse teu problema você deve buscar o Senhor, você deve ir atrás da presença do Senhor, porque Ele pode transformar essa situação que você está vivendo. E aí muitas vezes chega no meu coração e no teu coração assim, mas eu que sou um pecador, eu que só faço coisa errada na minha vida, como é que Deus vai me ouvir? Esse sentimento de troca que está em todo o coração humano. Eu, para fazer algo, eu preciso dar algo, né? E não é dessa forma. Com o Senhor Ele não fez, porque Ele deu o que Ele tinha, a Bíblia fala que Ele deu o que tinha de mais precioso, foi o Filho dEle. O único Filho dEle, para a minha vida e a tua vida, para nós um dia recebemos dEle a salvação eterna. Né? E não estamos falando aqui da eternidade, mas estamos falando da realidade que nós vivemos hoje. E quando há em nós primeiro, né, um convite ou até uma disposição de ir até o Senhor, muitas vezes vem esse sentimento assim, mas quem sou eu? O que eu posso dar para Deus? Você não pode dar nada. E você deve vir a Ele da forma que você está. Porque com Deus nós nunca vamos fazer troca. A única coisa que o Senhor espera sempre de mim e de você é estar com Ele e querer estar com Ele. Mas o nosso texto continua, e eu quero continuar falando algumas coisas aqui. No versículo, como eu disse ali, né, versículos 8 e 10, o Saul então concorda. Então vamos lá,
vão procurar o homem de Deus. E quando eles chegam na cidade, a primeira coisa que o Samuel faz é perguntar para umas mulheres que estavam passando: o homem de Deus está por aqui? Diz assim: hoje é dia dele vir. Né? Hoje ninguém come enquanto ele não vier para abençoar os alimentos. Então estavam todos na expectativa de ver o homem de Deus chegar, aguardando, né, o homem de Deus chegar. Irmãos, assim também é comigo e contigo. Quando nós vamos ao encontro do Senhor, Ele sempre vai vir. Ele chega antes do que nós, pode ter certeza disso. Ele sempre vai vir ao nosso encontro. O grande problema, eu falei e vou repetir isso diversas vezes, é o quanto a gente está correndo atrás de jumenta sozinho. E o quanto em nós não existe essa disposição de ir buscar as nossas jumentas na presença do Senhor. E de saber que Ele pode transformar aquela situação e pode fazer nova todas as coisas. É o que o texto nós lemos e nos mostra no final. O desafio é quebrar diante de nós esse sentimento humano constante de querer resolver as coisas sozinhos. Eu estou lendo um livro, né, e terminei ele agora, tem me motivado muito, são Heróis da Fé. Histórias de 20 homens, né, na história do mundo e que fizeram a diferença. Né, reformadores, né, Martin Lutero, né, John Wesley, e aí tem o testemunho deles, a história de vida deles. E uma coisa que chama atenção em todos esses homens, é que eles oravam e buscavam a presença do Senhor. Né, Lutero chega a afirmar num momento, numa frase dele, onde ele diz assim, né, eu oro pelo menos 2 horas por dia buscando a presença do meu Deus. E quando eu tenho muitas coisas a fazer, então eu oro 3. Eu vou orar mais, porque eu sei que a minha oração pode fazer com que o meu Deus vá à frente, resolvendo as situações, de tal forma que eu não venha sofrer em todas as questões que eu tenho que vivenciar ou passar naquele dia. Assim também o é. E no versículo 11, versículo 12 ali, como eu falei para ti, quando Saul pergunta, as mulheres dizem assim: olha, hoje é dia, ele vai vir, está aí. Né? E realmente, né? Logo depois o Samuel, né, o profeta Samuel já estava na cidade. Tem esse sentimento no teu coração. Saiba que quando a gente vai na presença do Senhor, Ele já veio até nós, nos aguardando, esperando de nós o que nós temos a trazer, não no sentido de troca com Ele, mas de nos entregar verdadeiramente a Ele. A partir disso, a conversa agora vai com Samuel. E no versículo 14, eles se encontram, né, com Samuel. E o interessante é que o texto nos diz ali, deixa eu só ler esse versículo de novo contigo, que eu gosto demais dele. Está até marcado aqui, sublinhado na minha Bíblia, diz assim: subiram, pois, a cidade, ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Além do Senhor já estar esperando eles, lembra? O Senhor já havia revelado que ia aparecer um homem e que esse homem deveria ser, né, colocado futuramente como rei do povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor vem ao encontro dele. Então não é agora só uma questão do Senhor já estar nos esperando, mas de saber que Ele vem, né, ao nosso encontro. Né? Esse é aquilo que no Novo Testamento nós vamos chamar de graça. É a graça do Senhor que se manifesta ao teu favor e ao meu favor. Um Deus que me espera, me aguarda, já sabe que eu vou vir até Ele, e quando eu estou chegando, Ele vem ao meu encontro e me recebe. Assim acontece com o Saul, e o profeta Samuel representa isso, né? Aí no versículo 15, também o Senhor já havia revelado para Samuel. O Senhor sempre está na minha frente e na tua. Né? O Samuel ia chegar lá, talvez todo surpreso, né? Talvez lá, assim, onde é que estão as minhas jumentas? Você pode aí orar para que Deus mostre onde que está a jumenta. Mas o Senhor já havia revelado tudo o que iria acontecer para o Samuel. Todas as coisas já haviam sido reveladas. E agora então começa, né, como eu disse, começa ali a questão do momento. E para mim esse é o momento da história. Porque quando o Saul vai falar, né, talvez, ou ia falar, antes do Saul falar do que ele estava precisando, o Senhor, através do profeta Samuel, vem e fala para ele: você vai ser o primeiro rei de Israel. Você vai ser aquele que o Senhor escolheu para se tornar o primeiro rei de Israel. Isso não era pouca coisa na época. Isso não era algo muito pequeno, isso era algo grande. Né? O Senhor sempre tem coisas maiores para mim e para você.
O Senhor é um Deus que sempre tem coisas maiores preparadas para mim e para você. O grande problema é que a gente tem gastado a nossa vida correndo atrás de jumenta, se esforçando sozinho para buscar coisas, que nem agora. Eu falei antes, no momento de dificuldade, o quanto você tem orado para que o Senhor realize milagres de sustento na tua vida, na tua casa. Ou você está ali se esforçando, e agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho? O que eu posso fazer para aumentar minha renda? O quanto você já se posicionou diante do Senhor, buscando a presença dEle, para que Ele possa entrar com providência. Porque eu posso pegar diversos textos na palavra de Deus e a gente vai ver homens e mulheres se aproximando do Senhor e o Senhor diz assim, olha, você está querendo isso, mas o que eu tenho para ti é isso. E aqui o Saul vive a mesma coisa. Um jovem aqui, preocupado com as jumentas do pai. E quando o Senhor vem até ele, através de Samuel, o Senhor diz para ele assim, você vai ser o rei de Israel. O que tem preparado para ti, Saul, não é coisa pequena. O que tem preparado para ti. Continua aí batendo papo, conversando. Eu vou passar um pouquinho todos os textos, depois a gente pode falar rapidamente. No versículo 20, depois do versículo 16 até o 19, do Senhor, através do Samuel, falar tudo o que o Senhor tinha preparado para o Saul, aí ele diz assim para o Saul, não te preocupa com as jumentas não, tá? As jumentas que se perdeu há 3 dias já voltaram e já estão lá na casa do teu pai. Um Deus que tem coisas maiores preparadas para nós e que mesmo assim vê as necessidades que temos, vê e se preocupa comigo e contigo de uma forma muito especial em todas as áreas. A grande dificuldade, como eu falei antes, é nós entendemos isso, é que no nosso esforço, é que na nossa correria, assim como Saul lá, eu falei lá atrás, alguém que subiu montanha, desceu montanha, correu atrás, foi atrás e agora onde é que está? Se preocupou, acabou a comida, começou a passar fome, dificuldade. Vocês vão voltar, desanimou, chega, não aguento mais. Quantas vezes eu e você, nós agimos da mesma forma? A gente se esforça humanamente por algo, se esforça, e no meio do caminho a gente desanima. Sendo que muitas vezes a única coisa que o Senhor esperaria, ou estava esperando de mim e de você, é irmos até Ele em primeiro lugar. É sabermos que diante dEle, além de Ele sustentar e suprir todas as necessidades que nós temos, parafraseando o texto aqui, além de você receber as jumentas que você precisa ou está buscando, o Senhor tem algo maior reservado para você. Mas o Senhor não pode ficar correndo atrás e chamando as pessoas na rua para quem não quer, dizendo assim, eu tenho coisa maior para ti. Vem aqui que eu quero falar contigo, vem aqui que eu quero te dar coisas maiores. Ele não vai fazer isso. Ele é um cavalheiro. Em Apocalipse, a palavra do Senhor, citando ali a vinda do Filho de Deus, Jesus, mas eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Se não abrir, o Senhor não vai ficar esperando. Ele vai continuar a sua caminhada. O quanto você tem corrido sozinho atrás das suas jumentas. O quanto você tem se esforçado e não tem apresentado as suas necessidades ao Senhor. O Senhor tem coisas reservadas maiores para mim e para você. Mais 2 versículos ainda eu quero falar para ti. No versículo 21, aí o Saul, de novo, lembra? Agora a humanidade de Saul de novo começa e vem à tona. Aí o Saul diz assim, mas quem sou eu? A minha família é da menor da tribo de Benjamim. A minha tribo é a menor de todas as tribos. Para quem sou eu? E o Saul responde, é para ti que está reservado. É o sentimento de inferioridade que eu e você carregamos muitas vezes. Lembra, da mesma forma que a gente tem aquele temor em relação à troca com Deus. Como é que um Deus vai me receber do jeito que eu estou? Como é que um Deus vai olhar para mim do jeito que eu estou vivendo até aqui? Este mesmo sentimento volta agora no coração do Saul. Então, assim, o senhor, profeta, você está dizendo que tudo isso aí é para mim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Esse sentimento de inferioridade, irmãos, nós precisamos ser mais ousados em Deus. Você e eu servimos a um Deus
que nos garante, né, que o impossível os homens são possíveis para Ele. Um Deus que diz assim: diga ao fraco eu sou forte, diga ao pobre eu sou rico. Um Deus que muda a história daqueles que aprendem e se dispõem a viver realmente na presença dEle, buscando viver os sonhos, os desejos, os projetos que Ele tem para a tua vida. Ele tem para ti. Você não está aqui passando nessa terra à toa, o Senhor tem algo a fazer na tua vida. Mas muitas vezes você não tem percebido isso ou não tem ouvido isso da parte de Deus, porque você ainda está preocupado com as jumentas. Está preocupado com o teu sustento. Eu não estou dizendo que você deve virar um vagabundo de forma alguma, mas você deve saber que há um Deus que promete suprir todas as necessidades. Quantas histórias na Bíblia, homens que dependeram do sustento do Senhor e o Senhor foi fiel. Quantas e quantas histórias ao longo da história da igreja no mundo, homens e mulheres que foram sustentados por um Deus que diz que é um Deus provedor e que sustenta os seus filhos. Por isso, queridos, nessa época de Covid, se você tem começado a se tornar alguém ansioso, preocupado com o sustento da tua vida, com a tua casa, eu queria convidar fortemente você, seja alguém que saiba que é um Deus, que quando você for até Ele, Ele está te esperando, Ele vai vir ao teu encontro, e além dele dizer, como disse para Saul, não te preocupa com as tuas jumentas já estão lá. Isso que você achou que para ti era difícil, Deus vai dizer para mim e para você, isso não é difícil para mim, porque eu tenho coisa maior para você. Né? No versículo 22, vai dizer que o Senhor preparou ali, né? O Samuel chama os criados ali, né? Os que estavam trabalhando ali naquela refeição, naquela ceia, diz assim, ó, separa e põe o Saul no lugar de honra. Lugar de honra. Irmãos, tire todo esse sentimento de inferioridade do teu coração. Não deixe o diabo dizer para você que você não é nada, pelo contrário, você é o Filho de Deus. Você é alguém que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e se não foi ainda, você precisa ser. Você não pode continuar vivendo essa vida sem viver essa experiência de andar com Deus e viver com Deus, que deu, como eu falei no início, o seu único Filho a favor da tua vida. Não ande dessa forma. Se entregue ao Senhor, se dispõe a conhecer mais da palavra dEle. Leia a Bíblia. Né? Hoje em dia, a igreja hoje é online, né? Tem um monte de pregador na internet. Ouça, aprenda, conheça, saiba quem é o Senhor, porque Ele tem coisas maiores reservadas para ti, e Ele tem um lugar de honra preparado para ti. Então não faça como Saul aqui, eu sou o menor de todos, eu não mereço. Não, você merece. Você merece, porque você é filho do Deus Altíssimo. E você e eu devemos andar de cabeça erguida, sabendo que na maior dificuldade que o mundo possa viver em relação à Covid, na maior crise, sei lá, né, financeira que o mundo, o Brasil, possa viver com a Covid, você e eu seremos sustentados pelo nosso Deus. E Ele vai se agradar em suprir todas as necessidades que você tem. As tuas jumentas vão ser supridas. Mas eu quero declarar, querido, que Deus ainda vai dar mais para ti. Deus tem coisas maiores reservadas para ti, mas aprenda a se dispor nas mãos dEle. Não saia como Saul, como eu falei antes ali, né? O Saul sai para tudo que é lado procurando jumenta. No meio do caminho desanima. Assim como eu muitas vezes, que quando vamos com o nosso esforço, com a nossa força, nós acabamos desanimando na jornada. O que não nos deixa desanimar é quando em nós existe a certeza de que nós servimos a um Deus, somos filhos de um Deus que vai suprir todas as necessidades e vai conceder, talvez, coisas maiores que a gente ainda mesmo nem espera, e vamos nos alegrar muito com o nosso Deus. Eu queria rapidamente relembrar, né, eu resumi aqui em 5 pontos, eu vou ler o resumo desse texto. Primeira coisa, independente da tranquilidade que você tem vivido, sempre irão surgir momentos difíceis. Não tem como viver de outra forma. Nós estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E essa mesma Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo. Somos embaixadores neste mundo. Então vai haver perseguição, vai haver dificuldade. Mas tem um Deus que cuida, um Deus que guarda. Segunda coisa, sempre haverá em nós um desejo de resolvermos pessoalmente as situações, e ao não conseguirmos, vai vir o desânimo. Enquanto em nós haver esse desejo, ou esse sentimento de que eu posso fazer isso, de que eu vou dar um jeito nessa história,
provavelmente você não vai dar. E provavelmente no meio do caminho você vai desistir e vai desanimar. Terceiro, sempre temos a oportunidade de irmos até o Senhor e poderemos chegar a Ele da maneira que estamos. Não há troca com Deus. Você pode se apresentar a Ele no mais errado que você talvez está vivendo. Né? Quem tem acompanhado aí a Mara, né? No seu canal aí, Toca Deus, né? Tem visto isso, né? As entrevistas dela, né? Mulheres falando da sua vida completamente desregrada, mas quando se aproximaram do Senhor, Deus mudou a história delas. Né? Algumas histórias parecem até aquelas de príncipe encantado, né? Aparece alguém lá, né? Lá no prostíbulo e as tira dela lá. Fantástico o que o Senhor pode fazer. Quando há no teu coração e no meu coração essa certeza do Deus que nós servimos. 4, o Senhor sempre estará nos esperando e virá de encontro até nós. Essa imagem para mim é uma das imagens mais bonitas, né? De imaginar um Deus que quando nós nos aproximamos ou vamos até Ele, Ele já está vindo ao meu encontro. O próprio Senhor Jesus fala isso para o final das nossas vidas, onde Ele diz que Ele mesmo vai nos receber. Ele mesmo vai vir de encontro até nós, quando nós partimos, né, para a eternidade, naquilo que o Pai preparou para cada um de nós. Jesus promete isso ali em João 14, né? Eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. E a gente vai viver depois aí na eternidade, um grande tempo de muita alegria na presença do nosso Deus, né? O Senhor será tudo em todos. Então, quando nós nos dispomos a se achegar em Deus, Ele sempre virá até nós. O salmista, ele diz assim que quando um filho de Deus começa a falar com o seu pai, Deus, o Pai, inclina os ouvidos para ouvir aquilo que Ele vai falar. Este é o Deus ao qual nós servimos. E por último, nunca duvide. O Senhor sempre tem coisas maiores reservadas a mim e a você. Mas enquanto você e eu estivermos preocupados, correndo atrás das jumentas, isto não vai vir sobre a nossa vida. Irmãos, isso é muito forte. Quando eu e você, nossa preocupação está somente nas nossas necessidades, nos nossos problemas, né, nas dificuldades que temos, nas crises que temos, normalmente a gente não experimenta o maior de Deus. Por quê? Porque enquanto nós valorizarmos demais os problemas que nós temos, esses problemas acabam se tornando o nosso Deus. E nós nos esquecemos de quem é o verdadeiro Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a terra, todo o governo está debaixo das suas mãos. E Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação. Né? Quando em Hebreus fala do Moisés, diz que o Moisés acreditava tanto no Senhor, sabia que o Senhor podia mudar todas as histórias. Aliás, me desculpe, né? Moisés não, o Abraão, né? Que seria a ponto de fazer ou criar algo que não existe, para que pudesse ser dado ao seu filho. É isso que a palavra do Senhor fala do nosso Deus. E é dessa forma que eu quero desafiar você, animar você a viver. Aprenda a viver dessa forma, né? Não fique correndo atrás de jumentas somente. A gente precisa, como homens, nós também temos preocupações. Temos a nossa família, temos a nossa casa, não sabemos o que vai acontecer. Mas eu e você precisamos aprender que antes de corrermos atrás das jumentas, antes de subirmos montanha, descermos montanha, caminharmos pelo vale, passar por meio de florestas, se esforçar, passar fome, necessidade, dificuldade, o nosso primeiro papel deve se apresentar ao Senhor, ir diante dEle, porque Ele já está esperando a mim e a você. Ele quer vir ao meu encontro, ao teu encontro, e Ele tem um lugar de honra reservado para você. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, naquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei quais são as necessidades, quais as jumentas que você hoje precisa. Mas eu quero declarar que a partir do momento que você se posicionar diante do Senhor, orando, clamando, buscando a Ele, sabendo que Ele vai transformar essa situação, não duvidando, crendo, Ele tem algo maior reservado para você. Que talvez você nunca imaginou. O Saul nunca imaginou na sua vida ser rei. E se tornou o rei de Israel, rei poderoso, ganhador de muitas batalhas, né? Se tornou forte, né, em diversas situações. Este talvez é um lugar que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nem hoje não mais, né? Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você se dispor a buscar a presença dEle, o Senhor tem algo maior reservado para você. Por isso, se coloque dessa forma, se coloque diante de um Deus, porque eu creio que você vai ser surpreendido
por aquilo que o Senhor tem reservado para ti e para a tua família. Quero declarar hoje na tua vida e na tua casa, que vocês, ao buscarem o Senhor, serão surpreendidos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Amém, amados? Eu quero orar por você ainda. Eu quero fazer um convite para você agora, para que você possa apresentar as tuas jumentas ao Senhor. Eu quero aqui entrar em concordância com você nessa oração. Que nós, assim como o Saul, eu quero dizer para você que no dia de hoje eu quero ser esse moço na tua vida. Você tem corrido atrás aí de muitas jumentas. Você tem se esforçado aí por algumas necessidades que você hoje já está tendo, talvez, na tua vida, por causa da situação econômica hoje do país. Eu quero ser esse moço, dizer para você, olha, tem um homem de Deus. Eu quero dizer para ti, tem um Deus que te conhece, que sabe quem você é. Assim como Saul já foi revelado antes, talvez antes de você chegar, o Senhor já te conhece e já sabe. E eu quero realmente pedir a ti que você comigo nessa manhã, ou no dia, no horário que você for ver essa pregação, eu quero convidar você a orar crendo que as jumentas serão restituídas, mas ao mesmo tempo que você vai ser surpreendido por algo maior que o Senhor tem preparado para você. Vamos orar. Fecha os teus olhos, aí apresenta agora as tuas jumentas. Qual a tua necessidade hoje? Comece a orar comigo aí, para que o Senhor possa entrar com providência, assim como entrou na vida de Saul. Vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, no dia de hoje. Pai, é tempo de culto, ó Deus, e de estarmos reunidos como Teus filhos, mas ao mesmo tempo, Senhor, é um tempo onde estamos vivendo algo que nunca vivemos, nenhum de nós, Senhor. Na história da humanidade, talvez, Senhor, muitos nunca viveram isso. E nós não sabemos muito bem, Senhor, o que pensar do dia de amanhã, e não sabemos muito bem, Senhor, o que esperar do dia de amanhã. E talvez muitos de nós hoje, Senhor, como Saul, a vida estava indo tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo em paz, e as jumentas se perderam. Talvez hoje, Senhor, a nossa realidade é que, Senhor, as nossas jumentas são as dificuldades que talvez nós vamos viver ou já estamos vivendo, Senhor, crises financeiras, dificuldades, Senhor, na área material, para suprir, para sustentar. Senhor, eu quero rogar nessa manhã, apresentando, Senhor, a oração de cada um dos Teus servos aqui, Senhor, naquilo que nós pregamos e anunciamos aqui por meio da Tua palavra. Senhor, que essas jumentas sejam encontradas. Senhor, que essas necessidades sejam supridas, ó Pai, cada uma delas. Cada um dos irmãos, Senhor, nesse momento está apresentando aí a sua necessidade. Que Tu, ó Deus, venha suprir com poder, com graça, Senhor, concedendo, Deus, realmente a Tua resposta, Pai, na vida desse Teu servo, na vida dessa Tua serva, Pai. Que a Tua bênção, Senhor, se manifeste. Eu quero declarar isso na certeza do Teu melhor, Deus vindo. Mas ao mesmo tempo, Senhor, na palavra que nós lemos, o Senhor mostra que quando Saul se dispôs a ir até a Tua presença, o Senhor tinha algo maior reservado. Senhor, estamos aqui hoje, nessa manhã, estamos buscando a Tua presença. Senhor, se Tu tens algo reservado, Senhor, eu quero clamar a Ti que Tu traga, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Eu quero, Senhor, aqui como servo Teu, Senhor, declarar, Deus, profetizar, Senhor, na vida aqui do Teu servo, da Tua serva, que está agora participando, Senhor, desse momento, ó Pai, de palavra, de oração. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada um deles, Pai, o Teu maior vindo. Não só a necessidade das jumentas sendo trazidas, mas, Senhor, o lugar de honra que Tu tens, Senhor, que se manifeste na vida do Teu servo e da Tua serva, e que Tu, ó Deus, os surpreenda, Pai, naquilo que Tu tens preparado. Ó Pai, eu quero abençoá-los, Senhor, declarar sobre eles o Teu agir, o Teu mover, a Tua bênção, e que cada dia mais, Senhor, possam sempre lembrar que o esforço humano para procurar jumentas muitas vezes vai gerar desânimo e desistência, mas, Senhor, aqueles que se dispõem a ir diante de Ti, além das jumentas, serão surpreendidos pelo todo e pelo maior que Tu tens reservado. Por isso, Senhor, queremos Te agradecer nessa manhã por esse cuidado. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu continues guardando, protegendo cada uma das famílias. Senhor, aqui eu oro, Deus, por cada família, Senhor, que está me ouvindo, Deus, que Tu guardes, Pai, a saúde de cada um deles, protegendo, Senhor, também em relação a essa Covid. Senhor, que permaneça, Senhor, os Teus anjos acampados, protegendo, guardando cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Senhor, e sobre nós, mantém nosso coração animado, disposto a buscar sempre cada dia mais a Tua face, e que a Tua bênção, Deus, seja abundante na vida de cada um dos Teus servos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero lembrar ainda alguns avisos, nós vamos passar rapidinho aí esses avisos agora. Queridos, temos alguns avisos aí importantes, né, para essa nossa semana agora. Eu queria lembrar vocês, hoje à tarde, né, nós temos o GR Kids, o culto GR Kids, a partir das 15 horas. Né, você aí que tem os teus pequenos, né, aproveite para poder participar junto com eles, a partir das 15 horas. Durante essa semana, na terça-feira, a nossa terça top, o pastor Luiz, né, sempre tem ministrado uma palavra de direção, tem falado de casamento, né, questão de divórcio, batismo, ceia, né, sempre há um tema aí onde ele tem trabalhado. Então não perca nessa terça, a partir das 19h30, os links sempre são enviados, né, para aqueles que já são aí membros da igreja. Se você ainda não tem recebido, né, da lista de transmissão, aproveite aí para enviar aí uma comunicação para a secretaria para você poder também receber todos os avisos. As células, né, se reúnem agora de forma online, nas quartas e nos sábados. Então se você ainda não tem participado de uma, eu quero convidar você, animar você, participe aí de uma célula online. Você vai ter uma experiência muito diferente e tem sido muito legal. Tudo aquilo que nós temos ouvido e recebido da parte dos irmãos que têm participado das células. Na quinta à noite, né, a Live for Missions, né, tem um encontro aí sempre com um missionário diferente, né? Nós vamos aí nessa quinta-feira estar com a Denise, né? A missionária Denise da Tailândia vai estar conosco. Participe conosco aí, vai ser uma bênção. Na sexta-feira, a nossa vigília, a partir das 21 horas. O profeta Mara, né, dirige esse tempo de oração, uma hora ali orando, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor. Também participe junto conosco. E também quero lembrar, no domingo, né, o normal, os nossos cultos, mas também lembrar aí o culto, né, do quilo do amor, a campanha, né, do quilo do amor. Então nós não temos mais os cultos aqui, então você precisa trazer sempre na igreja. A secretaria sempre está aberta, né, no meio da semana, de segunda a sexta. Então você pode trazer aqui o teu alimento. Nós queremos continuar aí abençoando as famílias, né? Temos louvado a Deus porque temos abençoado muitas famílias e você tem sido aí muito generoso. Então queremos aí convidar você a trazer o seu quilo de alimento, como também agora estamos entrando aí na época, né, do frio, né? O inverno nosso está chegando. Você possa também aí estar trazendo agasalhos, né, roupas. Nós vamos precisar de muita coisa aí, né? Então se você já está aí fazendo uma mudança no teu guarda-roupa, aproveite aí para trazer as roupas, que também serão muito bem encaminhadas e vão abençoar muitas famílias. E por último, mais uma vez agradecer você que tem sido aí fiel, né, em relação à obra do Senhor, tem mantido aí seus dízimos, ofertas, né? Continue a fazer isso. A obra do Senhor precisa continuar, independente das situações, né, que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, e ela precisa continuar. Então que você possa aí estar continuando sendo fiel, né, ao Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem lhe dado. E também aí o formato, né, depósito em conta, vai estar aí ao lado da tela, ou então você pode vir também na secretaria, trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, também a oferta de missões, e também usar o cartão, né? Você pode vir até aqui e passar o seu cartão. Tá certo, queridos? Deus abençoe você, uma abençoada semana a todos.